Olá, eu sou João de Carvalho. Iniciamos hoje mais um Belém Podcast. Hoje recebendo o Dr. Geraldo Lustosa, diretor-presidente da FACESF. É uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios, doutor. A honra é toda minha, fico lisonjeado com esse convite. Falar da FACESF, falar da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do São Francisco. A FACESF, doutor Alípio Lustosa. Sim, na verdade a FACESF ela foi construída sobre o arcabouço que doutor Alípio e seus primos, irmãos, filhos, né, nos deixaram. Sobrinhos também, que eu não posso esquecer os sobrinhos, nos deixaram, né? E é uma faculdade que veio já dessa herança, dessa cultura belemita, né? Eu não lembro quem me chamava, nesse livro que eu lhe dei tem, quem falava, mas nesse livro que eu te dei tem. Chamavam Belém de a cidade dos poetas, a cidade das penas e a Coimbra pernambucana, por conta da quantidade de doutores que tinham aqui. Era uma característica de Belém que as pessoas fossem estudar fora e retornassem para Belém, né? E o número de advogados, de bacharéis em direito, era muito grande. Então, muitos juízes, muitos procuradores, promotores, né? E depois vieram os médicos também. Então, tem essa característica. Belém ficou com essa característica de uma cidade de doutores. Mas também, naquele tempo, tinha concurso de música, acho que você lembra, que tem no Cinema Irapuã, né? Tinha os concursos de música, tinha concurso de poesia, os carnavais de Belém, que ainda são maravilhosos, fantásticos, mas tinha os carnavais que as minhas tias antigas se vestiam, faziam carnaval em Veneza, era um negócio bem rebuscado, né? Carnaval em Veneza. Tinha sempre essa questão, esse lado mais cultural, né? O que gerou também uma questão muito interessante que depois a gente poderia debater, que foi a questão da construção dos artífices, né? Como tem até um documentário sobre isso, como uma reação da população mais humilde em razão da população mais abastada, que tinha o seu próprio clube, né? E os mais humildes não tinham. Então eles construíram ali os artífices, pegando água no rio, no balde, na lata, depois do horário de trabalho, para levar para lá. Acho que você conhece essa história, né? E construíram aquele clube que até hoje está lá. Fantástico, maravilhoso. Já que você tocou nessa questão do alicerce, da base, né, da construção, a gente poderia discorrer um pouquinho sobre esse processo de construção, de edificação da Escola Doutor Alípio e, posteriormente, o SESVAC, a FACESF? Sim, claro. Tio Alípio, ele se formou primeiro em odontologia, no Rio de Janeiro. Veio para Belém para rever, porque naquela época não dava para vir passar as férias, né? Veio rever os parentes, os amigos, os pais, claro. E foi levado, não me lembro agora para que cidade. Ele foi trabalhar como dentista em outra cidade. E depois voltou a Belém. Mas tio Alípio, naquela época, ele trabalhava numa motocicleta. Ele ia para as fazendas, para as comunidades rurais, numa motocicleta que a motocicleta era o próprio motor da broca dentária, né? Sem água. Que interessante. Tá, no museu tinha, no Museu Alice Caribé tinha. Então ele levantava o pneu traseiro da motocicleta, ligava as correias e ali ele dava uma anestesiazinha e ali ele fazia o tratamento. E ele foi, nessas andanças, segundo ele dizia, ele foi se incomodando com a ignorância das pessoas que viviam na zona rural. Era muito difícil para ele ser um dentista, um odontólogo, uma pessoa de muito estudo e de cultura, né? Ali falava francês, falava, acho que inglês também. E aquilo foi incomodando a ele. De modo que, de alguma maneira, tio Alípio se desencantou da odontologia e foi estudar direito. Imediatamente após o estudo do direito, ele foi aprovado para o concurso do Ministério Público. Se tornou promotor, né? Então, na casa ali de tio Coelho, né, ali tinha promotor, juiz, né, procurador do Estado. Era uma casa da justiça, digamos assim, né? Tio Elísio, que era cunhado dele. Então, tio Alípio, quando retornou para cá, já promotor,
né, já promotor, juntou-se com os irmãos, os primos, né, o cunhado, e decidiram, nossa, olha, vamos formar alguma coisa aqui para educar a população. Qual era a visão deles? Somente a tio Alípio. Olha, é difícil você educar numa cidade que não tem professores. Os professores naquela época vinham do Recife. Era uma professora, 2 professoras, que vinham do Recife para cá para poder dar aulas. Então era pouco. A ideia deles, então, foi, vamos formar os alunos, né, que foi onde nasceu o ginásio industrial, né? Vamos formar os alunos aqui no ginásio industrial, os homens para artes, ofícios em geral, e as moças vamos formar para pedagogia, para serem professoras. Naquela época era professora do ensino, tinha só ensino médio, mas já com a orientação. As professoras leigas, né? Leigas, exatamente, professoras leigas. Né? Então, eles criar essa ideia. E a coisa foi assim tão inspiradora que o primeiro prédio que eles tiveram foi um prédio emprestado, já não existe mais, caiu, uma das primeiras casas de Belém. De lá, eles foram para o prédio do hospital. O hospital, na época, tinha acabado de ser construído, não estava ainda em pleno funcionamento. Então, essas moças, porque, veja, os rapazes eram num colégio, que hoje é a praça aqui, Alice Caribé, à frente da igreja. Veja, não eram só as moças da cidade, eram as moças da região. Quem tinha dinheiro ia estudar em Petrolina, ou em Recife, em Olinda, no caso. Né? Quem não tinha dinheiro não tinha estudo. As moças não tinham estudo. Havia o preconceito dos pais de deixarem suas filhas saírem de casa para estudar onde, como. Né? Então, eles vão ter que ter um internato para cuidar dessas moças. Então, elas se albergavam em casas de parentes, em casas de amigos e também no primeiro prédio que tio Alípio construiu. Então, as moças ficavam lá nesse prédio que tio Alípio construiu para abrigar as moças de outras cidades que vinham para cá, mas vinham sob a guarda, né? Sob a guarda dos professores, das professoras. Então, essas moças, que foram as primeiras professoras leigas de Belém, formadas em Belém, foram elas que começaram a fomentar a educação básica, né, a gente chama de fundamental, né, e a secundarista, né, dentro de Belém. Daí, então, desse colégio, né, que criou-se o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, eu esqueci de dizer o nome antes, do Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, a coisa foi se avolumando, e se sentiu a necessidade de criar os cursos de licenciatura. Ou seja, já havia estofo, já havia uma base para criar um curso de licenciatura. Vamos, então, para a licenciatura em letras. Né? Mas aí já era uma coisa, assim, tio Alípio já cansado. É importante dizer que as obras, as obras do prédio daqui, elas eram feitas com dinheiro emprestado. Tio Alípio usava o dinheiro dele. Quando o dinheiro dele não dava, aí os comerciantes da cidade, tio Deoclésio Lustosa Filho, Josino, né, que eu descobri semana passada que tio Josino foi professor de matemática dos comerciantes, dava aula à noite para os comerciantes, tio Deoclésio também dava aula à noite para os comerciantes. Né? Então, eles emprestavam dinheiro, mas se recusavam a receber os juros. Recebia o dinheiro só o principal, sem os juros. Sei. Né? Porque era uma causa da cidade. Essa sociedade eles denominaram Sociedade Amigos da Instrução Jatinã. Todo mundo sabe que Jatinã é um nome indígena que deu origem, que era o lugar onde Belém ficava, né? Ali perto de Itacuruba. Disse que era uma ilha. Né, que era uma ilha chamada Jatinã. Eu não sei a origem, não sei o significado, melhor dizendo, do nome. Pesquisei e não encontrei. Né, então, eles deram a essa sociedade o nome Jatinã em homenagem à localidade onde ficava a cidade, no passado. Bom, em 73 ou 74, não me recordo, se foi com José de Sarroris, doutor Zezé, ou se foi com o meu pai, Geraldo. Eu não lembro qual foi dos dois, mas foi nessa época
que se decidiu criar a Autarquia Belemita de Cultura, Desportos e Educação, a BCDE, e para ser a mantenedora, aquela que mantém o CESVAS, Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco, né, que Belém, o nome de Belém foi levado, né, para toda a região da Bahia, essa região do sertão da Bahia, para cá. Então, onde você chega que fala CESVAS, doutor Alípio, as pessoas, eu fui aluno de Alípio, fui aluno de Aníbal, fui aluno de Dodora, que é uma pessoa especialíssima, né? Então, a década de 90, eu sou de uma turma de 1994 e lembro das turmas que vinham de Euclides da Cunha, Uauá, Monte Santo, e de Alagoas, São José da Tapera, Carneiros. Veja aí, são mais 200 quilômetros de distância, mais ou menos. Mais ou menos isso. Tem lugares que mais, em Alagoas tem lugares que mais. É verdade. Né? Monte Santo realmente fica bem distante. São cidades bem distantes. A FACESF, quando começou, já nos anos 2000, nós recebíamos 3 ônibus, fora os carros, que vinham de Petrolina e região. Né? Nós tínhamos um raio de alcance de aproximadamente 200 e poucos quilômetros. Pilão Arcado, nós tínhamos aluno de Pilão Arcado, aluno de Alagoas. Né? Então, era uma coisa realmente muito impactante. Então, o nome CESVASF e o nome FACESF ficaram como uma marca da cidade de Belém de São Francisco. São um patrimônio da cidade de Belém de São Francisco. O CESVASF é autárquico, né? É um patrimônio do poder público. A FACESF é privada, embora tenha nascido da mesma sociedade, né? É privada. Mas, por ser privada, ela não deixa de ser de interesse público. Isso é muito importante. Por quê? A Constituição brasileira, ela diz que a educação, assim como a saúde e a segurança pública, são dever do Estado. Né? Então, quando um particular quer abrir uma escola, ele tem que pedir autorização ao MEC, que é o poder público. Então, uma escola primária, uma escola secundária e uma escola superior, qualquer instituição de ensino, né, ou de aprendizado, qualquer uma delas tem de pedir autorização. Então, por mais que o ensino seja privado, todo e qualquer ensino é de interesse público. Veja, eu não posso, porque sou um dos diretores da faculdade, sair mudando a grade curricular das faculdades para ensinar aquilo que eu quero. Eu tenho de seguir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? As DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, e ainda tenho que suprir aquilo que a sociedade na região necessita. Vou usar o exemplo do curso de Direito. Se o que for o primeiro, o curso de Direito fosse um direito voltado para o direito privado, dentro de Belém e São Francisco, só para o direito privado, que trata de empresas, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, o que é que esses advogados iam fazer? Por quê? Porque a nossa região aqui, ela vive muito do serviço público, como a gente tinha comentado há pouco. Né? Aqui, quem não é funcionário público, depende de um programa do governo, depende de alguma coisa. Né? Aí o curso de Direito surge no ano de... 2007 foi quando ele foi inaugurado, no segundo semestre de 2007. Mas a ideia, o nascedouro da ideia, o germe, não se fala muito nisso, é de Mauro, filho de Aníbal Lustosa, Mauro Lustosa Coelho, que foi influenciado por Licínio e sua esposa Regina. Licínio e Regina tiveram a sacada, a ideia, né? Foram conversar com o João Licínio, porque o prédio é da sociedade, né? A sociedade, a maior parte das cotas é dos filhos de Tio Alípio, né? Dos herdeiros de Tio Alípio, mas veja, é uma sociedade, não é uma coisa, não é de doutor João Licínio só e somente só, né? São percentuais, né? E aí eles foram recompor essa sociedade. Contrataram empresas de consultoria, né? Daí veio o doutor Geraldo Neves, que trabalhou aqui conosco. Muita gente acha que eu sou filho dele. Né? O doutor Geraldo Neves, que trabalhou aqui conosco como coordenador. Uma sacada muito grande deles, que eu acho muito boa,
que foi de, olha, vamos pegar os professores aposentados da Federal, porque são caras que estão ainda na ativa, extremamente inteligentes, extremamente preparados, querem trabalhar, e vamos trazer, e trouxemos. Eles trouxeram, eu não estava aqui, eles trouxeram, né? Então, Mauro foi o sócio capitalista, João Licínio já vinha da tradição da autarquia, né? Já vinha com a tradição familiar da autarquia. Sim. Maria Olindina, irmã de João Licínio, que tem o know-how de educação, é professora raiz, foi presidente da autarquia, né? Levou para dentro da autarquia, para dentro da FACESP, muito conhecimento, né? Então, o grupo era grande, envolvia Licínio, a própria Regina, Luiz Caribé, que reside em Recife, tia Zita, tia Zenaide, eu chamo de tias por respeito mesmo, né? Mas são minhas tias. Deixa eu ver se eu lembro mais. Lecina Lustosa Maria, que não é a Tecina de Aníbal, é a Tecina que mora no Recife, né? Que escreveu esse livro que eu te cedi. Cedi não, te dei, presenteei. E aí vem Maria Olindina, Tecininha, Dodora, que é uma pessoa fundamental na criação disso tudo, né? Muito inteligente, muito culta, muito doce, muito habilidosa, né? E tudo isso foi uma luta muito grande, porque de 2003 a 2007 era processo de reconhecimento, havia uma dificuldade muito grande. A OAB ainda hoje é contra a criação de curso de direito, e ela foi naquela época. Imagina, muitos obstáculos, né? Muitos obstáculos, eles tiveram uma luta enorme. Quando abriu em 2007, foi aquele sucesso, né? Não tinha faculdade de direito na região, tinham que vir para cá. Transporte público na nossa região é uma dificuldade muito grande, hoje ainda é, né? A pessoa se deslocar entre as cidades circunvizinhas são por vans, né? O transporte público é de van, você não tem linha de ônibus regular. E aqui tem progresso, convenhamos, está numa situação de penúria. Então, traziam os professores do Recife, né? Os professores vinham do Recife, alguns outros professores, como ainda hoje são professores que já estavam na autarquia e são compartilhados com a FACESP, né? A FACESP, por um bom tempo, dividiu o prédio com a autarquia, com o SESVASF, até que conseguiram que a prefeitura fizesse a doação do prédio lá de cima, a doação e a reforma, né? Porque precisava. Verdade. Né? O SESVASF é uma entidade que precisava ter o seu próprio prédio, a sua autonomia, né? E hoje, graças a Deus, tem, né? Então, depois disso, com professores doutores, com muitos estudantes de mestrado e doutorado, né? Muita gente, olha, era muita gente capacitada. Muita gente capacitada. Eu cheguei aqui e eles já estavam no 3º ou 4º período de direito, não tenho certeza, né? Fui convidado por Licínio e por Regina, e fui convencido por Geraldo Neves. Geraldo Neves é uma figura importante na minha vida. Foi um dos meus primeiros empregos, fui como assessor do prefeito de Recife, Dr. Roberto Magalhães. E o meu chefe direto era Geraldo Neves, né? E ele era meu chefe na prefeitura e era meu professor na pós-graduação na Federal. Então, era uma pessoa que todos os dias eu estava com ele, né? Quando a faculdade foi criada, ele queria que eu viesse de todo jeito, né? E Licínio também convidou, eu não queria vir, né? Vim e aí aconteceu o que aconteceu, eu vim e fiquei, né? Vim e fiquei, sou muito grato ao convite de Licínio e Regina, do Geraldo Neves, sou muito grato à recepção dos meus primos, me receberam muito bem, né? E estamos aí nessa luta. Então, doutor, fala para a gente mais um pouco sobre o curso de Direito hoje. Eu vou pedir licença a você para falar de todos, certo? Obviamente, seguindo uma sequência. O curso de Direito é um sucesso completo desde o início, né? Ele já nasceu com uma nota muito boa. O MEC, a maioria das pessoas sabe, pontua de 1 a 5, sendo 5 a excelência. O curso de Direito, ele não tem 5, porque há um preconceito muito grande de quem vem avaliar. Quem vem nos avaliar, via de regra,
são professores de universidades públicas, né, que acham que porque nós somos privados, nós deveríamos fazer tudo aquilo que a pública não está conseguindo fazer. Coisas absurdas mesmo. Eu digo sem papas na língua. Coisas absurdas. O nosso curso de Direito é nota 5. Aliás, todos os nossos cursos. A nota era para ser 5. Entendeu? Sem medo de errar. Por quê? Quando nós implantamos o curso de Direito, o nosso medo de não conseguir a aprovação, eu digo nosso, mas eu não estava participando. Sim. O medo de não ter a aprovação era tão grande que deram um reforço espetacular no projeto pedagógico do curso. Né? O projeto institucional, PDI, e o projeto pedagógico do curso. Né? Então, o projeto foi construído a muitas mãos. Vários doutores do Recife, a Regina, Geraldo Neves, ele foi construído a muitas mãos. Né? E foi defendido também a muitas mãos. Uma das coisas que tinha que tem no nosso projeto pedagógico de curso e no nosso PDI, que é o de desenvolvimento institucional, é a qualificação dos professores. Àquela época, nós tínhamos uma quantidade de alunos muito boa, né? Nós chegamos a ter, só no curso de Direito, antes de abrir os outros cursos, quase 1.000 alunos. Né? Licínio é um homem muito visionário, ele abarcava o mundo mesmo, ele enchia, né? Muito visionário e fleumático, está sempre ajeitando uma coisa ou outra. Né? E nós chegamos a ter quase 1.000, acho que a gente chegou a uns 1.000 alunos, naquele início, né? Naquele início lá. Então, implementamos o curso de incentivo à titulação. O que era isso? A gente pegava o professor, né? Isso pontua para o MEC, chegava para o professor, todo professor ele tem que começar com no mínimo pós-graduação. É o mínimo mínimo. E a gente chegava para o professor, vai fazer mestrado. Agora, em compensação, você vai ficar aqui por mais tanto tempo. Né? Então, nós criamos um corpo de professores, não só de fora, porque por que eu ia dar um mestrado a um professor de fora, podendo dar um mestrado a um professor de dentro? Sem dúvida. Né? Então, nós começamos a fomentar, né, essa titulação. E outro projeto que eu também acho que foi muito bem pensado, muito bem implementado, foi o de contratação de egressos. O que vem a ser o egresso? O egresso é o aluno que saiu. Né? O aluno que acabou o curso de Direito, ele não pode ser professor porque ele não tem pós. Né? Ele não tem pós. Mas veja só, o aluno que estudou no SESVASF e que fez pós no SESVASF, terminando o curso de Direito, ele é um aluno que tem a graduação em Direito e tem pós em alguma área afim que a gente pode aproveitar. Entendo. Então, nós pegamos a exemplo, vou usar o exemplo de Daniela Novakoski, que hoje é a minha coordenadora geral. Grande profissional. Grande profissional, uma grandíssima aluna. Né? Uma pessoa que ocupa, onde ela chega, ela ocupa o ambiente. Né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Não para. Né? Então, Novakoski, já na sala de aula, a gente já ficava ali, de olhos, dando aquela sacada. Ela é boa, ela é boa, ela é boa. Né? Não só ela. Você, do Abaré, Manuel Messias. Uhum. Manuel, Até hoje é o nosso parte do corpo decano, docente. é o nosso professor mais antigo, o decano é Manuel Messias, foi meu monitor e eu inocentemente, ele dando aula como monitor e eu vibrando, porque achava que eu tinha ensinado a ele tão bem que ele estava sendo um excelente professor. O homem era professor há mais de 30 anos e eu não sabia. Né? E hoje está aí nosso professor. Então a gente saiu contratando a prata da casa. Aluno bom, professor Roberval. Uhum. Professor Roberval é nosso professor de Direito Penal. Né? Então, qual era a ideia? Olha, vamos contratar pessoas da região que tenham interesse, porque não basta você chegar para uma pessoa e olha, você é juiz, venha ser professor. Os perfis são diferentes. Né? O perfil do professor está muito mais voltado a um perfil de sacrifício mesmo, qual é o termo? Desculpe, como se fosse um padre, um sacerdócio. Uhum. Desculpe.
a vida docente é uma vida de sacerdócio, né? Porque o cara tem que gostar muito, muito, né? Então, não adianta você contratar uma pessoa por titulação, por um cargo de destaque, né? Se você não contratar um pedagogo ou um vocacionado, você vai ter problemas. Então, nós repetimos isso, né? Eu sugeri aos sócios, fui conversar com os sócios e sugeri aos sócios, olha, estamos muito bem em Direito, é um bom curso, estamos muito bem. Em Petrolina nós somos muito conhecidos, em Recife, todo mundo, impressionante como a faculdade, a Facess é muito conhecida em Recife, porque aqui nós não temos pós-graduações todos os dias, sempre. Mas eu botei muitas pós-graduações no Recife, porque mantém a nossa marca, né, a nossa grife, digamos assim, girando, né? Então eu tenho pós-graduação em Petrolina, tenho pós-graduação em Recife, né? E aí eu fiz a proposta, gente, vamos colocar cursos de saúde, porque eu vejo que a saúde vai ser o próximo investimento da vez. A população não tem carência de saúde até hoje. Tanto que explodiram os custos de medicina, né? Até porque são muito rentáveis. E aí, naquela história toda, solta uma pesquisa. Vamos soltar a pesquisa. Como é que você coloca um curso? Você não coloca um curso só com o coração, né? Se colocar só com o coração é fácil demais. Você tem que pesquisar o que é que o aluno da região quer, depois pesquisar o que é que o MEC enxerga para aquela região. Não adianta você pedir, eu quero autorização para fazer uma faculdade aqui que vai ensinar tal ou qual ciência. O MEC vai dizer, tá, beleza, mas aí não cabe, não é do meu interesse, não vou autorizar, né? Então, tem toda essa pesquisa, tem todo isso tudo. E psicologia deu lá em cima, né? Deu lá em cima. Nos animamos, ficamos animados, colocamos o curso de psicologia e foi um sucesso. A primeira turma de psicologia saiu toda, só 2 meninas que não saiu toda empregada, toda. As prefeituras eram mandando ofício o tempo inteiro pedindo a antecipação da colação de grau. Que antecipa a colação de grau. Eu não posso, tem que seguir rituais, né? Tem isso e aquilo para cumprir, mas querendo, porque já estava com o emprego garantido. 2 meninas que não quiseram seguir na psicologia, mas se quisessem. Então a primeira turma foi assim, a segunda turma foi assim. Chamamos os alunos, a mesma coisa, chamamos o aluno de volta, quem quer se especializar, quem quer, recontratamos para dentro da casa, né? E foi um ânimo, deu aquele ânimo. Né? E continua formando grandes profissionais, né? Porque... Sim, é uma característica interessantíssima da Facess, né? Então, porque quando você pega o aluno, infelizmente, o aluno, quando ele vem do ensino fundamental e do ensino médio, ele vem com grandes deficiências. Essa LDB atual, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que proíbe o aluno de ser reprovado, né, ela meio que equaliza ali, não vamos constranger, não vamos isso, mas também ela coloca para frente algumas coisas complicadas, temas que não cabe abordar aqui. Né? Então, quando a gente recebe o aluno, a gente precisa educar novamente o aluno. Né? Muita dificuldade de interpretação de texto, né? Por conta das redes sociais, da nova maneira de estudo, dos novos modos de estudo. Né? Então, tudo isso precisa ser visto dentro da faculdade. Quando o aluno chega, reforço na língua portuguesa, reforço em outras disciplinas para que ele acompanhe esses estudos. E aí, em Direito, em Psicologia, em Enfermagem, no caso, Direito foi o primeiro, Psicologia o segundo. E aí, Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição foram num pacote só. A gente colocou os 3 de uma vez. Entendo. Né? Colocamos os 3 de uma vez. Vimos que era possível e necessário. Né? Vimos que era possível e necessário. E das primeiras turmas formadas, né, todos os nossos alunos, onde chegam, são referência. São referência de qualidade, claro. Né? São referência de qualidade. Digo isso com orgulho, né? E esse orgulho não é só meu, não. É o orgulho de todos nós que fazemos e fizemos a Facess. Eu tive a oportunidade, né, de estar visitando os laboratórios, né? Sim, nós investimento. Fizemos um grande investimento nos laboratórios, porque
para você abrir uma faculdade, você tem que ter toda a estrutura pronta antes de começar o curso. Então, imagina o que é você ter uma biblioteca cheia de livros, né, e esperar 2 anos por uma visita do MEC. Os livros lá guardados, ficando velhos. Né? Então, é um investimento muito tenso, muito grande. Você fica naquela angústia, né? De amigo, quando a gente fica nessa época de visita do MEC, a cada cada curso recebe a cada 2 anos. Menos direito, porque a gente já conseguiu altas notas, né? Cada curso recebe a cada 2 anos. Rapaz, é tenso. Muito dessa minha calvície e dessa minha cara de cansado se deve a isso. Mas a FACESS ela tem um destaque, né? Não só na região do São Francisco, até porque o seu público vem, né, de outros estados, né? Nós temos alunos de todas as cidades da região, né? Quando o projeto foi construído, veja, como defender uma faculdade de Direito numa cidade de 20 mil habitantes? O que é que você quer fazer, meu amigo? Eu não estou entendendo. Você quer construir navios no Rio São Francisco para levar para o mar, né? Passando por São Paulo Afonso, Taparica. É uma coisa que não e onde eles vão estagiar? Onde eles vão Eram muitos aprender? Questionamentos. Então, a época, né? A época se disse, olha, vamos ser pragmáticos e inteligentes. Nós não estamos visando alunos de Belém. Se fosse só os alunos de Belém, na segunda turma acabava o curso. Nós estamos vendo toda essa região. E aí fizemos, em cima do mapa, uma progressão, uma previsão geográfica, incluindo as cidades de Itacuruba, Cabrobó, Floresta, Petrolândia. Colocamos Petrolina, tudo, né? Lembre-se que a FACAP, na época, não tinha um curso de Direito com apenas 100 vagas. Só tinha FACAP com 100 vagas naquela época. E a demanda era altíssima. Né? Todo mundo queria estar para concurso, queria ser serviço público, né? Os concursos, e por aí vai. Muito bem. Então foi uma grande sacada. Não, nós não vamos ter estagiário só em Belém. Nós vamos ter estagiário nas cidades circunvizinhas. O aluno vem de lá, vem para cá, não sei o quê. E isso foi uma das coisas que possibilitou a abertura do curso. Bem, minha gente, uma satisfação receber hoje aqui no Belém Podcast a presença do Dr. Geraldo Lustosa, ele que é presidente da FACESF, Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do São Francisco. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre os cursos de saúde? Sim, vamos. Os cursos de saúde, como eu tinha dito há pouco, eles têm uma importância significativa. A nossa população ela é muito carente. Né? Nós temos, o nosso entorno é muito carente de quase tudo. Saúde, então, nem se fala. Então, veja, antes de falar de algumas coisas do início do curso de saúde, eu quero exemplificar para você. Veja, no curso de Direito nós temos o que todo mundo aqui chama de PROCON, que na verdade é o Núcleo de Práticas Jurídicas. Né? Lá a população recebe atendimento para orientações, promoções de ações judiciais gratuitas, os alunos atendem, é o professor Ítalo Roriz quem está à frente. Né? E esse escritório de advocacia que funciona lá, recebe os processos do fórum para fazer acordos. É digamos assim, um alívio muito grande, um bálsamo muito grande para aqueles processos que estão parados há anos, aguardando alguma coisa. E é algo que vem funcionando desde o início do curso, né? Pois é, desde o 3º período do curso de Direito, Coisa boa. 4º período do curso de Direito, nós implementamos o PROCON, antes do NPJ. Né? E aí os alunos enchiam aquilo, temos ações, por exemplo, Semana de Conciliação. Né? O professor Ítalo, ele faz a Semana de Conciliação em Belém de São Francisco, aí vai para Xorroxó, vai para Abaré. Que é um excelente campo de estágio, né? Excelente campo de estágio. Ele vai lá fazendo conciliações, são os alunos que fazem tudo, né? São os alunos quem fazem tudo. E veja que interessante, quando os alunos chegam nos fóruns destas cidades circunvizinhas, os funcionários foram nossos alunos. Né? Veja o caso do seu Alexandre aqui, Alexandre que é o diretor do fórum, o diretor do fórum daqui de Belém de Francisco, foi nosso aluno. Já era funcionário público, nosso aluno. Professor Roberval,
foi nosso aluno e hoje é professor. O curso de Direito, ele tem Bom, o curso de Direito, ele tem essa característica de já ter estudantes de Direito formados, né, ex-estudantes de Direito formados, em todas as cidades por aqui. O prefeito de Cabrobó, nosso ex-aluno, delegado de polícia, depois de ter sido nosso aluno, né? Passou, inclusive, durante o curso. A vice-prefeita de Floresta, né? Numeriano, Beatriz Numeriano, né? É uma excelente aluna, viu? Uma aluna que se destacava. Excelente aluna. Temos aluno juiz de direito no Ceará, se não me engano, no Ceará. Que ele era de Floresta, ele é de Floresta, não me vem o nome à memória agora, ele vai ficar até chateado comigo, porque eu tenho a obrigação de saber o nome dele e não me veio o nome na memória agora. Mas juiz de direito. E vários prefeitos, vereadores aqui na cidade mesmo, né? Muita gente envolvida no direito público, muita gente envolvida com a filha de Tadeu Sá, Ana Rita. Sim. Ana Rita, uma pessoa espetacular, uma menina maravilhosa, assumiu o FUNAI, foi a pessoa mais importante da FUNAI em Brasília. Isso sem política, foi ela sozinha que conseguiu, né? Fiz de tudo para colocar para ser professora da gente, mas dá sempre um entrave, uma coisa. Uhum. É uma menina espetacular, uma profissional maravilhosa. Bom, gente, então nós levamos isso para os cursos de saúde. Quando os cursos de saúde começaram, eu já fui logo exigindo. Eu disse, olha, eu quero que vocês comecem já a dar atenção à população, né? Então nós pegamos o gancho do Reviver, do Tia Zita, né? Pegamos o gancho das freiras que tem um sopão. Sim. E fomos nos adequando ali. A gente sempre fazia, vai ter um congresso, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Aí ia para doações para essas entidades, né? Agora vamos fazer aquilo. A gente sempre evitou dinheiro, né? Sempre evitou dinheiro para não dar uma conotação muito comercial. Sim. A gente sempre era algo em troca, né? Um serviço social, algo em troca. Muito bem. E isso deu muito certo. Deu muito certo. Vocês vejam, hoje a gente pega as crianças com transtorno do espectro autista, coloca num carro, leva essas crianças para serem tratadas em Serra Talhada ou em Salgueiro. Você colocar uma criança com transtorno do espectro autista dentro de uma van, com outras mães, pais, crianças, para rodar pela cidade pegando outras, fazer uma viagem de 1 hora e meia, 2 horas, lá elas se tratarem, depois voltarem. Quando elas chegarem aqui, elas já vão estar novamente desreguladas, ansiosas, né? Tristes, digamos assim, né? Então nós não temos dentro de Belém um atendimento para TEA, transtorno do espectro autista, né? Mas nós já temos alguns profissionais trabalhando com TEA e ABA que a gente vai puxando ali para perto da gente, né? Então, o curso de psicologia, eu consegui, até uma novidade, já foi dito e eu vou repetir. O prefeito, o Galego de Nanai, que foi nosso aluno, é prefeito de Cabrobó, me convidou, né? Me convidou não, me intimou a fazer um curso de pós-graduação em TEA e ABA em Cabrobó, né? E eu estive lá, ele esteve aqui, eu estive lá, e nós vamos implementar lá em Cabrobó um curso para os profissionais da cidade, psicólogos, pedagogos. E claro que a pós-graduação não vai alcançar o motorista, o porteiro, a faxineira, que todos precisam entender, mas vamos dar aulas a eles também, para que eles se situem. E isso eu estou querendo trazer para Belém, de alguma forma, né? Já conversei com o Adriano da ATEL, para ver se ele... A Adriana é muito envolvida em causas sociais. Muito, Adriano. Né? É muito envolvido em causas sociais. A ATEL toda. Exato. Né? Paulo também, eu já sondei. Já conversei também com o pessoal do Reviver. Acontece que não é uma coisa que se possa fazer de uma hora para outra. É uma coisa que precisa de muita atenção. Então, ali na clínica Olegário Cantarelli, e a clínica tem o nome de Olegário Cantarelli, porque o Olegário Cantarelli foi o primeiro médico de Belém do São Francisco, formado, né? O primeiro filho, melhor dizendo, o primeiro filho de Belém do São Francisco, formado em medicina, e ajudou muita gente, né? Eu queria homenagear Enio Cantarelli, e Enio Cantarelli disse, não, você vai homenagear Olegário. Ele sim é que é o verdadeiro bastião disso tudo.
Então, na clínica de psicologia, a gente recebe as crianças com o transtorno do espectro autista, mas não para dar o tratamento que elas precisam, apenas para paliativos. Então, lá na clínica de psicologia, nós recebemos muitas crianças e muitos adolescentes e até mesmo pessoas adultas que precisam de atendimento. Já nas clínicas integradas, porque cada curso tem a sua própria clínica, né? Então, as clínicas integradas, aí sim, são Ennio Lustosa Cantarelli, que eu não deixaria jamais de homenagear meu segundo pai, né? Eu sou louco por Ennio. E lá nós temos fisioterapia, nutrição. E aí, uma coisa para mim enche muito, assim, desculpe, enfermagem. E uma coisa que enche muito meus olhos, que são as ações de extensão. Então, nós pegamos nossos alunos e levamos para atender, junto com os profissionais, fora. Amigo, o curso de nutrição, você vê como essas coisas são importantes. O curso de nutrição encontrou idosos absolutamente descompensados. Ah, é porque está com Alzheimer, está senil. A alimentação. Ele estava desnutrido, subnutrido. Mudou a alimentação, os idosos mudaram completamente. A importância da instituição, né? Pois é. Né? Porque muita gente vai dizer, isso é papel do poder público. Não é não. Não é não. O papel do poder público é dizer, vão e façam. Né? Vão e façam, porque o poder público já tem muita coisa para cuidar. Eu acho até, doutor, importante a gente fazer por curso da instituição um histórico bem minucioso. Certo. Eu quero me comprometer com a FACES para que a gente possa realmente descrever, pontuar essas questões, né, de cunho social, para que ela tenha a relevância que realmente, para que a sociedade conheça de fato a importância da FACES. Isso para mim seria uma, como eu diria, uma bênção, né? Assim, porque é muito importante essa comunicação, levar esse comunicado, né? As pessoas precisam conhecer. Precisam conhecer. O curso de enfermagem, veja bem, já que você pediu por curso, o curso de enfermagem, os alunos saíam para atender, mesma coisa. Chegava lá, fazia a anamnese do paciente, aferia a pressão, indicava um encaminhamento curativo. Paciente idoso com escara, paciente com diabetes, tem uma ferida em diabetes é uma coisa perigosíssima, né? O paciente que tinha indicação de ir a um médico, mas não ia porque ninguém o disse, né? Não tinha conhecimento de que precisava ir ao médico. Então a enfermagem, e a enfermagem veio muito forte nisso, né? É muito importante. Veja a atitude do governo federal, né, com os cursos de saúde. Nenhum curso de saúde pode mais ser EAD. Não é que pudessem, viu, gente? Deixa eu explicar bem direitinho. Psicologia, ela transita entre curso de saúde e curso de humanas. Ela fica ali no meio do caminho, né? Ocupa os dois espaços. Enfermagem não, é curso de saúde. Fisioterapia, curso de saúde, né? O que é que estava acontecendo? EAD é importante. EAD leva a educação onde a educação não chega. Só que, pelo menos na minha visão, o que eu pontuo é que, olha, a EAD é importante, deve continuar, vai continuar muito forte, né? Mas não são todos os cursos que, na minha opinião, todos os cursos que devem ser em EAD, né? Gente, se eu chegar no hospital, eu levei uma queda de moto grande. Eu chego no hospital e o médico que vai me atender é um médico que estudou. Não existe curso de medicina em EAD, é bom frisar. É um médico que fez EAD, né, que não existe. Eu prefiro me levantar e ir para casa, que minha mãe vai cuidar melhor, né? Me desculpe se eu estiver sendo exagerado na comparação. Imagina, então, um enfermeiro. Como é que esse enfermeiro vai olhar no olho do paciente e entender o que está acontecendo com esse paciente? Veja os nossos antigos técnicos de enfermagem aqui em Belém do São Francisco, na época que meu pai era médico, doutor Osmar era médico.
esses enfermeiros como Abdias, por exemplo, né? Esses caras aprenderam na raça, né? Ali junto ao médico, aprenderam na raça. Meu pai dizia, eu não recordo o nome dela, mas meu pai dizia, se eu fosse mulher e fosse parir, quem ia fazer meu parto ia ser fulana. Porque ela era uma parteira de mão cheia, competentíssima. Eram enfermeiros bons, mas dá para aprender ali, suando, né? E eu acho que o MEC ele foi muito, muito sensato ao dizer, olha, os cursos de saúde, principalmente enfermagem, não é mais EAD. Não é mais EAD. Entendeu? Isso foi uma notícia, para mim, alvissareira, boa, porque leva uma qualidade maior, né, uma maior segurança para a sociedade. Né? Justamente pensando nisso, né, eu digo a faculdade, me perdoe, a faculdade está começando uma campanha para convidar os alunos que hoje são alunos do EAD, né? Só, olha, você já viu, o governo federal já está dizendo que acabou. Então você vai ficar ali numa zona cinzenta, né? Você vai terminar o seu curso de EAD, né, depois que o governo federal disse que daqui para frente não pode mais. Quem tá, pode. Não entra mais. Né? Eu conversei com meus primos, que são meus chefes, né, e dei a ideia a eles. Rapaz, e aí? Se a gente convidasse o pessoal a vir para cá? Geraldo, o pessoal que estuda EAD é um pessoal que tem um poder aquisitivo menor. Isso é verdade. E que tal se a gente der um desconto? Geraldo, a faculdade trabalha no vermelho. A gente tá apertado, a gente tá sem dinheiro. Sim, é verdade. Mas a gente já teve sem dinheiro muitas vezes. Uhum. Né? A gente já teve com dificuldade muitas vezes. E a educação é isso. Né? Tia Dodora, né, já me disse, né? Não pense, quando o problema chegar, não pense nele. A solução vai chegar também. Né? Então, eu consegui a autorização deles para fazer isso. Qual é a sua ideia? A minha ideia é convidar os alunos para virem concluir o seu curso de EAD na Facesp, né? E aqui eles vão ter 40% de desconto no curso. Né? Rapaz, é um desconto muito grande. Vamos apostar? Vamos ver? Certo, mas esse cara vai sair de outra cidade, vai vir para Belém, ele vai ter despesa. A gente parcela em 5 vezes a matrícula dele e dá um desconto de 40%. São todos que vão vir? Não. Não são todos que vão vir. Né? Mas os que vierem serão recebidos de braços abertos. Né? Por quê? Porque uma pessoa que estuda enfermagem, ela quer muito cuidar do outro. Né? Ela tem essa índole, essa verve de cuidar do outro. Né? É muito comum você ver nos hospitais os pacientes sendo tratados com carinho pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem. É fundamental. E o médico frio. Né? Às vezes, não é sempre. Às vezes o médico é frio, porque tem que correr, isso, aquilo. E o enfermeiro e o técnico de enfermagem, eu cuido dele, deixa comigo, não sei o quê. Aquele carinho, aquela humanidade. Né? E aí eu penso, bom, eu sou professor, o meu trabalho é esse. Vamos tentar? Se não der certo, não deu, mas vamos tentar. Né? Então hoje a Facesp está lançando essa campanha de fomentar, convidar o aluno de EAD a vir terminar o seu curso aqui na Facesp com essas vantagens, né? que para nós, para o aluno podia ser mais, mas para nós que somos instituição não dá para ser mais. Doutor, tive a satisfação, o privilégio, né, de acompanhar a cerimônia do jaleco na semana passada na Facesp e pude olhar no olho da mãe de Dona Maria que estava lá, a satisfação da família presente naquele local. Você foi numa coisa muito importante. Todas as vezes que tem formatura, né? Todas as vezes que tem formatura, a gente vê aquelas pessoas bem humildes, bem simples, formando o primeiro da família, né? Coisa boa. Rapaz, é de encher o coração. Você fica... Eu tive um aluno... Os alunos levam seus avós, seus maridos, seus padrinhos, né? Fazem aquela cerimônia bonita. Aquilo dali é o êxtase,
né? A formatura do primeiro filho. Mas a cerimônia do jaleco, ela tem uma conotação muito especial. Porque o jaleco, eu não uso jaleco, não sou da área de saúde, não tive essa sorte. Mas você imagina o que é um cara começando o curso, o empoderamento, né? Você se sentir responsável, porque o jaleco não é só o jaleco, né? O profissional de saúde, ele tem todo um código de vestimenta, né? É a unha limpa, cortadinha, claro, higiene, né? Sim. O cabelo preso, claro, para não cair nos lugares, não sair contaminando o ambiente, né? A higiene pessoal, a barba bem feita, a parada limpa. Tem uma série de coisas que, para quem está de fora, pensa, não, ali é um exagero. Não é exagero, não. São coisas que são necessárias. E o jaleco, ele é a externalização de uma primeira conquista, né? Os alunos, quando vestem aquele jaleco, é interessante. Se você viu, quando ele veste o jaleco, ele se sente empoderado. Não é empoderado no sentido ruim da palavra, é empoderado no sentido bom. Sim. Né? No sentido de agora eu posso progredir no meu curso, agora eu vou atender, agora eu vou falar com o paciente, agora eu vou parar de ver quadro, slide, boneco, vou ver gente, Sim. né? Agora eu vou ser doutor. Agora eu vou ser doutor. E o estágio, eu acho que traz isso, né? Traz, porque, como eu tinha dito, os alunos de saúde, eles são mais humanizados, né? mais sensíveis. Né? Não que os de direito não sejam, mas eles são mais sensíveis. E você lidar com as pessoas, você chegar na casa da pessoa, né? Aí você atende a pessoa recebe você com um sorriso no rosto, né? Um café, um doce, um copo d'água. Quando você vai saindo, leva uma cocada, leve. E a pessoa vai ficando, se sentindo respeitada, inserida no ambiente, né? Sim. E uma coisa que é muito importante na faculdade, toda a faculdade, a relação de amizade, não só dentro do curso, João, mas entre cursos. Porque você veja, vamos falar de direito. Eu sou advogado, me desloco até a cidade vizinha para despachar um processo. Quando eu chego lá, o funcionário do fórum, Sim. foi meu colega, né? Eu vou participar de uma licitação. Eu fiz direito, mas não exerço advocacia, ou até exerço, mas estou participando de uma licitação. Quando eu vou participar da licitação, o prefeito foi meu colega, né? A mesma coisa com o enfermeiro, né? com o psicólogo. Uhum. Né? Olha, surgiu uma vaga aqui, para quem é? Rapaz, tem fulano. Ou então, olha, quem é muito bom nessa área, meu colega fulano de tal. Tá aqui o cartão dele, procura esse meu colega. Né? Esse network, ele só existe no ensino presencial. Né? E aí eu expando para os outros cursos. Né? O psicólogo que pega um paciente amargurado, angustiado, cheio de problemas, dentre eles problemas jurídicos. Rapaz, eu estudei com fulano, que é um especialista nessa área do direito. Vá lá, se consulte. Né? E aí o advogado já volta, né? Problema de família, muito comum, problema criminal também. Sim. Pessoa abalada com processo, ansiedade, depressão. Procura fulano de tal, meu colega, foi meu contemporâneo na faculdade, é especialista nisso. Esse network, essa rede de contatos, ela não vai acontecer através de um chat. Jamais. Ela não vai, né? Não vai, por correspondência. Jamais. Isso é olho no olho, é sentar numa mesa de... A faculdade é a hora de experimentar, né? É a hora de você viver a vida, na hora de você ir para o mundo, principalmente essa geração que pegou a pandemia. Sem dúvida. Né? É hora de você ir para a rua, meu amigo, para você meter a cara, andar no sol quente, pegar um ônibus, tomar uma cerveja com dinheiro contado, né, para saber que até onde você pode ir, né, eu vou escolher se tomar cerveja ou se lancho, né, a vida tem dessas coisas que são importantes no crescimento, né, você não vai encontrar nenhuma pessoa que passou pela casa do estudante que seja frágil.
E ao longo né? dessa É uma pedreira. trajetória, muitos depoimentos chegam a Geraldo, né? De pessoas que foram transformadas, que entraram na faculdade, Rapaz, sendo uma pessoa e saíram totalmente modificadas. eu sou um cara que tem um choro frouxo, né? Meu chorador é frouxo, eu choro fácil. Então as pessoas me encontram. É muito difícil alguém me chamar de doutor Geraldo. Ou é professor ou é Geraldinho. Certo. Né? Ficou o Geraldinho. Inclusive, na primeira formatura, da primeira formatura do curso de Direito, Dona Jolinda, uma rodelense extremamente culta, uma mulher já de mais idade, ela foi a oradora da turma. E eu virei piada dentro da formatura e depois eu virei piada, porque ela iniciou o discurso, né, se dirigindo a mim. Veja só como. Excelentíssimo senhor, professor, doutor. Aí eu esperei que ela fosse em Geraldo Neves, né? Sim. Excelentíssimo senhor, professor, doutor Geraldinho. Aí eu mesmo não aguentei. Ri, né? Desabraguei a rir, né? Você me botou lá em cima e depois me desceu, né? Mas me recebem com muito carinho, me recebem com muito respeito. Eu tenho uma dificuldade, todo mundo, as pessoas que me conhecem sabem, eu tenho uma dificuldade muito grande de vista. Eu tenho ceratocone, não reconheço fisionomias, né? Então, normalmente é o aluno que vem falar comigo, né? Eu, às vezes até passo por chato. Não reconheço fisionomias, né? O aluno vem falar, aí eu lembro, né? Eu lembro do aluno, não lembro de todos, que aí também seria demais, né? Teria que ser o top do fofoqueiro para lembrar de todo mundo, mas é muito gostoso, João, muito gostoso. Você chegar como aconteceu, você chega no fórum, quem vai te atender, professor, rapaz, você estudou? Estudei lá, estudei em Belém, hoje eu sou o diretor aqui do fórum. Muito bacana. Da secretaria, né? Eu sou o diretor de secretaria, tô coordenando aqui, muito obrigado, foi maravilhoso. Isso enche o peito, amigo. Transforma vidas, famílias, né? Transforma. Ô, doutor, que recado você mandaria para o aluno do ensino médio que está prestes a ingressar na faculdade? O recado para o aluno do ensino médio, ele é longo e duro. Nós estamos vivendo uma doença terrível, né? Que não é de agora, é uma doença que já vem há bastante tempo, que são as malditas redes sociais. Benditas em um aspecto, maldita em outras, né? E isso tem tirado do aluno o hábito da leitura, da curiosidade, de inventar. Você é poeta, João. Você sabe que um poema ele sai muito mais fácil de um choro ou de uma grande alegria do que de uma mesmice, né? Então você tem um momento de tédio, você tem um momento de reflexão, né? Eu duvido que você tenha feito um poema ou uma música no feed do Instagram. Eu não acredito. Não. Se fez, não deve ser boa. Não deve ser boa. Né? Então, os nossos alunos, os nossos EREMs, eles, graças a Deus, estão melhorando, né? Mas o aluno do ensino médio, ele chega com dificuldades. Ele chega com graves dificuldades de interpretação de texto, de leitura, né? Isso, inclusive, é visto na prova do Enem, né? Nas provas do Enem. É uma dificuldade muito grande de interpretação de texto. E, veja, falar, escrever, é muito similar à matemática. A gente está trabalhando com símbolos. Cada palavra tem uma enormidade, né? Você usar a palavra manga, a quantidade de coisas que a manga pode significar, né? E tem outras mais. Então, à medida que o aluno, o estudante, o cidadão, à medida que ele reduz o seu vocabulário, à medida que ele diminui o número de palavras que ele conhece, o número de utilidades, de sinônimos e de antônimos para essas palavras, ele diminui o número, como se diminuísse o número de adições ou de equações matemáticas e até mesmo de números para fazer uma conta. Como é que você... porque a inteligência artificial, meu amigo, como é que você vai fazer uma pergunta para a inteligência artificial se você não sabe elaborar a pergunta? Então, a primeira pergunta que você vai fazer para a inteligência artificial é o que eu vou perguntar? Né? Porque você não vai saber se expressar. Isso, inclusive, é uma política de estados ditatoriais, né? Tirar do cidadão a educação para que ele
não conheça livros, palavras, ideias, pensamentos, né? E a mente da gente, o melhor momento para esse choque, né, é dali dos 8 anos de idade em diante, para você enfrentar os romances. Cada romance lido são 2, 3 vidas vividas, né? Cada personagem daquele tem a sua própria vida e você participa daquilo, né? Dependendo do escritor, você participa como um outro personagem, né? Uma outra personagem, ou participa como alguém que está assistindo, né? Amigo, as leituras de Ariano Suassuna, que são divertidíssimas, a de Gabriel Garcia Marques, que são maravilhosas, maravilhosas. Mas não precisamos ir tão longe, não. Livros mais simples, livros mais acessíveis, né? Nós temos na Facesc uma biblioteca que ela é aberta ao público, ela não é só para o aluno da Facesc, né? Ela é aberta ao público, você pode ir lá, sentar, consultar o livro que você quiser, né? Nós temos livros de literatura, né? Nós temos livros para esse tipo de coisa. Uma boa parte a gente doou para a biblioteca da prefeitura porque não eram consultados, a gente precisava de espaço, doou, né? Mas está na biblioteca, está à mão e hoje tem tudo eletrônico. Você falando, eu me recordo que a Facesc já abriu as portas inúmeras vezes para um projeto chamado As Caras da Cultura, que a gente teve a felicidade de colocar em prática. E eu até digo que seria uma boa a gente propor uma parceria, não sei se para umas sextas, não sei, Sexta da Cultura, alguma coisa voltada à cultura também no auditório da Facesc, para estar trazendo, né, dos bairros. A ideia é ótima, já foi feita, foi um sucesso, devemos fazer de novo, certo? E devemos pensar num horário bom, porque tem alunos que vão embora para as suas cidades, né? Então eu queria que eles também tivessem a oportunidade. Mas talvez você à tarde, recitando, né? tocando um violão, alguém se apresentando. Sim. Tem alunos que são músicos, que são musicistas, que são poetas também, Sim, né? sim. Tem aí, temos alunos bons. Quando você toca nessa questão, né, abre o leque da cultura, né? Que aproxima. Os nossos alunos de iniciação científica, você vê, tivemos alunos de iniciação científica que a gente mandou para São Paulo, que eles foram participar com o professor Leonardo Gominho, de Floresta, que os levou para São Paulo para participar de debates. Não eram júris simulados, eram debates jurídicos, né? E Belém do São Francisco saiu de lá com o 3º ou foi o 4º lugar, né? Na competição de júri entre todas as faculdades de direito de Pernambuco, né? Os alunos ficaram revoltadíssimos porque tiraram o 2º lugar, sabendo que tinham direito ao 1º, né? Mas a gente leva os alunos para essas questões e isso é muito importante, muito. Sem dúvida. Bem, gente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com o doutor Geraldo, presidente da Facesc, doutor Alípio Lustosa. Doutor, o que você teria para dizer para o aluno da rede pública que vai ingressar nos cursos da Facesc? O que ele pode esperar? É um nível de excelência satisfatório. Bom, acima do mediano, bem acima do mediano. Ele vai se encontrar dentro da Facesc com professores extremamente preparados, né? Professores aptos, e não só aptos, preparados e inseridos. 90% do nosso corpo docente atua na sua área de profissão. Aqueles que não atuam é porque escolheram a vida acadêmica exclusivamente, né? Então ele vai chegar e vai encontrar uma biblioteca física espetacular, que ele não vai encontrar em uma faculdade privada de Petrolina. Ele não vai, não vai mesmo encontrar na faculdade privada de Petrolina, não vai encontrar na região, não vamos falar em nomes, né? Nas cidades circunvizinhas ele não vai encontrar. Ele vai encontrar uma biblioteca virtual excepcional, muito boa e atualizadíssima, muitos artigos científicos, Se ele for para a área da saúde, ele vai encontrar laboratórios muito bem montados, entendeu? Muito bem montados, laboratórios dignos, de faculdades ricas, de faculdades grandes, entendeu? Porque
Nós temos, para você ter uma ideia, só de microscópios para os nossos alunos, nós temos mais de 15, que é um equipamento caríssimo, né? Então, nós conseguimos dar aula sem que o aluno precise compartilhar o microscópio um com o outro, cada um com o seu, né? Nós temos bonecos, né? Porque hoje não é mais possível ter peças anatômicas. Para ter peça anatômica é muito caro e muito difícil. Quando eu digo peça anatômica, eu estou falando do corpo, o cadáver, né? É muito difícil ter o cadáver. Nós até tentamos ter o cadáver, mas tem que ter uma rotatividade grande, a conservação é difícil. Então nós temos peças anatômicas que o que hoje é utilizado no mundo inteiro, que elas são até mais realistas do que o cadáver. O cadáver, quando é submetido ao formol, ele fica todo de uma cor só. E o que é diferente do corpo humano. Quando você abre o corpo humano, você vai encontrar tecidos de cores diferentes, né? O tecido adiposo é branco, puxado para o amarelo, e aí à medida que você vai se aprofundando, você vai pegando tecidos e artérias e tendões, cada um na sua cor, na sua especificidade. E essas peças anatômicas que nós temos, todas elas são idênticas ao corpo humano, na sua textura, no seu desenho. Nós temos tudo aquilo que se exige de bons laboratórios, nós temos, né? E temos também os convênios. Nós somos conveniados com o governo do estado de Pernambuco e da Bahia. Somos conveniados com as prefeituras da região toda, né? Então nós temos um excelente campo de estágio. Aí o aluno pode até dizer, olha, não é tão excelente porque eu não tive o estágio onde eu queria. Claro, nós temos alunos de 50 cidades. Eu tenho como manter estágio em 50 cidades? Não dá, né? Eu tenho um campo de estágio onde ele é mais viável, né? Onde ele funciona, né? Então nós temos uma excelente rede de campo de estágio. Então o aluno, quando ele chega na Facesp, ele vai encontrar um ambiente acolhedor, uma boa formação profissional, uma rede de network, uma rede de amigos, de colegas excepcional, bons livros, boa estrutura física, né? Salas com ar-condicionado, data shows para todas as salas, um auditório para 350 pessoas sentadas, né? Um auditório que pode ser usado como sala de projeção, cinema, a qualquer momento, né? Uma rede de internet em todo o prédio, ampliada para todo o prédio, né? E deixe-me pensar no que mais. É tanta coisa que a Facesp tem que eu não consigo dizer de uma vez. Né? Eu garanto que o aluno que entra na Facesp, ele vai ser muito, muito feliz. E, João, nós temos bolsas para os melhores alunos. Os melhores alunos dos ERENs, eles têm bolsa de estudo, entendeu? Então, nós nos preocupamos muito com essa questão social da bolsa. Eu não posso estudar. Tudo bem, então você vai receber uma bolsa e vai trabalhar conosco. Porque nós percebemos ao longo do tempo que uma bolsa de 100% era desvalorizada. O aluno não dava, não era todo, claro, mas não respeitava, achava que não era uma coisa, né, a toque de caixa ou de pouco valor. Entendo. Então nós passamos a dar a bolsa de 50% e ele trabalha na Facesp para nos ajudar. E isso tem sido muito... a contrapartida, né? Dar a ele um senso de responsabilidade. Isso. E o aluno ganha com isso, né? Ganha muito. Ganha muito. Pronto. Estivemos aqui com o doutor Geraldo Lustosa, o presidente da Facesp, doutor Olímpio Lustosa, um papo bem descontraído, falando da importância que tem essa instituição para todo o Vale do São Francisco e para os estados vizinhos. Doutor, deixa uma mensagem final para os nossos ouvintes do Belém Podcast. Amigos, primeiramente eu queria agradecer muito a todos os que fizeram e fazem a Facesp. Não é um trabalho de uma pessoa, é um trabalho contínuo, é um trabalho que se renova diuturnamente, né? Os professores que já passaram pela casa, os professores que estão na casa, nossos coordenadores, né? Nosso pessoal de apoio, que é maravilhoso, são espetaculares. Então, até doentes eles vão trabalhar, com a responsabilidade tão grande que eles têm com aquela faculdade, entendeu? Agradecer também àqueles que possibilitaram que existissem a Facesp aqui. Vou deixar de citar nomes porque eu não quero esquecer de ninguém, né? Agradecer ao nosso presidente João Licínio,
aos meus coordenadores e coordenadores de curso, que são pessoas que me dão muito apoio, né? Aos meus colegas diretores, Teoclésio e Renan, né? Que têm me dado muito apoio. Ítalo, que tem sido também uma pessoa de muita ação dentro da faculdade, né? Daniela Novakoski, Renan e por aí vai. Eu não quero dizer todos os nomes porque não vou lembrar de todos. E agradecer a Belém. Agradecer a Belém por ter acreditado na gente. Lembrem-se que quando nós começamos era dificílimo conseguir um lugar para jantar ou para almoçar em Belém, né? Era dificílimo conseguir uma hospedagem. E Belém foi se desenvolvendo e hoje tanto a faculdade ajuda a gerar esse comércio, quanto esse comércio ajuda a que a faculdade dê um bom atendimento aos seus alunos. É uma via de mão dupla, né? E agradecer a todos que, de alguma forma, contribuem conosco. E, obviamente, a você pela oportunidade, né? Fico muito lisonjeado com o convite. A gente que agradece e retornaremos muito em breve com muitas novidades sobre a FACESP.